Eu sou o Thiago Orsetti, estou apresentando aqui o podcast Muretas. Nesse episódio estamos aqui com Marcelo Simões, da Goze Cozinhas, Ricardo Andalaft, da Arquitetando, Lucas Monteiro, do ABC da Construção. Sejam muito bem-vindos, meus colegas. Vamos aqui ter um papo descontraído sobre bem-estar e modernidade nos ambientes. Marcelo, conta um pouquinho aí da história da Goze Cozinhas. Como é que começou? Quanto tempo vocês têm no mercado? A Goze é uma empresa familiar, tá? Vem do meu pai. Meu pai começou a empresa em 1969, tá? Sempre no ramo de cozinhas industriais, primeiramente, parte de fogões industriais, né? mais preciso. E a partir da evolução, hoje nós estamos com uma cozinha inteira. A gente monta toda a cozinha. E também parte de churrasqueiras para residências. Varanda Gourmet. Varanda Gourmet, que hoje em Santos é... Eu salvo engano, você também trabalha com processo de reformas, adequação. E também temos, além do projeto, fabricação, também prestamos assistência técnica em todos os equipamentos da linha de cocção de restaurantes. Muito bacana. Ricardo, fala um pouquinho aí desse projeto que você acabou de falar para a gente aqui nos bastidores aí. Que honra, hein? Eu agradecer a oportunidade de estar aqui com você e com os colegas aqui que a gente está conhecendo aqui também hoje. São 34 anos de carreira, né? E dentro desses 34 anos aí a gente tem procurado fazer da arquitetura um conceito, né? Então a Arquitetando, ela vem com isso, não é um escritório de arquitetura, ela é um conceito de arquitetura. E isso nos abriu uma série de oportunidades, né, dentro de várias áreas da profissão. E nós somos contemplados aí, né, por análise de currículo nosso, né, de expertise, em fazer o restauro só da obra, única obra que Oscar Niemeyer foi premiado internacionalmente, que é a Catedral de Brasília. Então hoje nós estamos responsáveis técnicos, né, pelo projeto de restauro e ampliação da Catedral de Brasília. Ampliação no projeto do Oscar Niemeyer é um negócio que eu nunca imaginei na minha vida. Não, isso tem um peso curricular para a empresa de você gigantesco, né? É um peso, uma responsabilidade, né? Porque não é como criar um projeto, né? Eu vou trabalhar em cima de um projeto do maior arquiteto, um dos maiores arquitetos da humanidade, né? Que criou um conceito próprio. Então, para a gente trabalhar isso é uma responsabilidade muito grande. E é uma felicidade maior ainda, porque a ficha não caiu ainda direito. Muito legal isso. É sobre os olhos do mundo inteiro, né? Muito Exatamente. legal. Os olhos e as setas, né? Lucas, você é arquiteto também, né? E aí você acabou migrando para o outro lado da mesa. Da mesa. Fala um pouquinho para a gente. Eu fui para franquias, né? Fui para essa parte de material de construção. É uma franquia que tem 68 anos no mercado. Então, esse ano ainda estão fazendo 68. Esse mês, desculpa, estão fazendo 68 anos. E é diferente. É bem diferente estar do outro lado da mesa, né? Você vê várias coisas, né? São alguns desafios, né? Cliente, lidar com o cliente, ser psicólogo também, explicar como o que funciona, o que não vai funcionar para você. Então, é bem legal, assim. Você estava falando da vantagem de você ter, como arquiteto, esse know-how, esse domínio da matéria ali. Sim, porque você consegue explicar melhor para o cliente, né? Se ele chega com um problema para você, você não vai vender qualquer coisa. Você consegue explicar para ele o que vai fazer, qual é a melhor solução para ele, né? O que ele vai precisar realmente para chegar sem vender por vender. Fazer uma venda pensada realmente. Eu trabalho com vendas e esse domínio assim que a gente passa, ele é importantíssimo. Às vezes você não está vendendo, mas você está dando uma consultoria que vai se transformar numa venda pelo domínio da matéria em si, o conhecimento que você carrega. Marcelo, fala um pouquinho, como é que foi esse desenvolvimento aí familiar? Você começou desde pequeno a trabalhar com seu pai? Você viu a coisa acontecer? Vamos lá. Meu pai começou... Eu estou lá desde os 15 anos... Todos os dias. Nossa Senhora. Já fazem 36 anos. A gente acompanhou uma boa parte. Meu pai já é falecido há 30 anos, há mais de 30 anos. Então, a empresa realmente veio para a gente. Eu estava ali por volta de 19 anos, junto com meu irmão também, que é um pouco mais velho. E aí nós fomos tocando. Nós pegamos o barco andando, porém, tivemos que fazer a coisa andar um pouco... com outros materiais, sempre se reciclando, sempre colocando
Antigamente a gente usava muito ferro nas cozinhas, hoje em dia migrou tudo para o aço inox. Hoje em dia o aço inox tem um custo diferente do que era há 30 anos atrás. Então a gente veio se adequando tudo isso e sempre atendendo a Baixada Santista, tá? Nossa região realmente nosso atendimento, nós preferimos focar na Baixada, o que é um certo diferencial, porque o pessoal de restaurante aqui muitas vezes pega os projetos, não desmerecendo, vem de São Paulo e tal, mas o conhecimento do nosso mercado é diferente de São Paulo. Então a gente acaba caindo nessa questão que o Lucas está falando, de conhecer, de saber indicar o que é para o nosso mercado. Viabilidade, não é só o vender, só o bater meta de venda é uma coisa. Agora, você vender e eu estar aqui daqui a o ano que vem, o outro ano, quando deu problema no fogão, na coifa, a gente está lá para dar assistência. É diferente do... Me corrija se eu estiver falando bobagem, mas eu trabalho com mobiliário e tem a questão da aplicação correta do material correto naquela situação ali de uso, né? E se você domina o conhecimento do que é bom para aquele cliente naquela situação, naquele ambiente, a coisa é diferente. É porque a Baixada tem algumas características próprias. Nós temos a nossa cultura caiçara. Então você precisa de alguns equipamentos para a nossa região que às vezes o pessoal de São Paulo acho que às vezes demora um pouquinho para poder captar. Existe uma certa diferença. Eu acho que é onde a gente entra um pouquinho. Até quando a gente fala de valor que você falou do aço inox, né? É uma questão da maresia também. Quando você vem de São Paulo, o cara não pensa nisso, né? Ele fala, vamos substituir porque é mais barato. O cliente vai no bolso, tá ótimo, mas você não pensou na maresia, você não pensou nessa questão que vai se deteriorar e você vai precisar depois trocar e vai ser mais caro ainda. Sim. E hoje, com o advento da internet, de compras via internet, o que está acontecendo muito é o pessoal vai na Mercado Livre, sei lá, vai lá, vê uma mesa lá, aço inox. O pessoal anuncia somente aço inox. Aço inox, nós temos diversas qualidades de aço inox, nós temos famílias diferentes de aço inox. Inclusive uma família ferrítica. Ferrítica, ela vende que ela tem ferro. Com a nossa maresia aqui, ela começa a aparecer pontos. Mas é um aço inox mais barato. Não querendo puxar a sardinha para o meu lado, cadeiras, que é um dos negócios que eu trabalho, eu não vendo cadeira cromada na nossa região, para quem vai utilizar próximo da rua, porque é fatal, vai oxidar, não tem jeito. E é interessante a questão da arquitetura também isso, né? Da arquitetura e da construção envolvendo ambiente de interiores. Nós, infelizmente, vamos o rumo contrário, por exemplo, da medicina. Hoje nós temos especificidades médicas muito exclusivas com os problemas que o ser humano vem apresentando já há anos, mas são descobertos agora, né? Então você vai, por exemplo, aí, um neurologista, existem várias especificidades, não é mais só o neurologista. No neurologia existem várias especificidades. E as pessoas procuram os especialistas para se tratar. E esquecem que a casa deles também é uma extensão do corpo, o trabalho é uma extensão do corpo. Então, quando você não tem um especialista fazendo o trabalho de onde você vive o seu dia inteiro, quer no trabalho, quer em casa, isso vai se refletir no teu problema, o problema do teu corpo. Então, uma cozinha dentro, ergonomicamente bem trabalhada, né? Os ambientes com materiais, com cores específicas que possam suportar, por exemplo, a minha estatura e o meu peso. Né? Eu comprar uma cadeira contigo que não suporta a minha estatura e o meu peso, eu vou sofrer de dor a vida inteira. Né? Mas ninguém vai perguntar para você que trabalha com isso qual é a melhor cadeira para comprar. Ele vai lá no Mercado Livre, acha bonitinha aquela, com preço bom, ele vai comprar na liquidação. Né? E aí não vê que a arquitetura, né, a vida, o dia a dia da gente, ele está ligado com o nosso corpo. O ambiente que nós vivemos está intimamente ligado com o nosso corpo. Esse é o tema da nossa pauta de hoje, bem-estar e a modernidade dos ambientes. Eu trabalhei numa indústria, não vou fazer aqui merchan, mas o mobiliário ele é feito e desenhado para um alto giro de clientes. Você tinha um espaço que é um salão e ele precisava de rotação, você precisava consumir ali e ir embora. Então o mobiliário era feito para ser desconfortável, para você ter o consumo rápido ali e da vez para outra. Olha que interessante, é o contrário, justamente o contrário. O mercado de cadeiras, a gente fala, olha, é bonitinha, mas é ordinária, porque é uma cadeira ali que tem um design, mas não tem conforto, né? Que é bem essa questão que nós estamos colocando agora aqui. Lucas,
lidar com material de construção, a matéria-prima ali para ter os ambientes, coisa e tal. Quais são os desafios hoje? Não, acho que o maior desafio hoje é você realmente conseguir entender o que o cliente precisa. É Porque muitas vezes nem ele sabe o que é ele ser o precisa, psicólogo. né? Exatamente. Então você tem que entender, e aí você vai explicando para ele o que ele precisa. Você tenta entender a história que está por trás para você conseguir saber e conseguir vender. Porque eu também não quero vender para depois ter uma troca. Eu não quero vender para depois o cliente falar, pô, ele me vendeu qualquer coisa só para bater meta. Não é isso. Eu não estou lá para fazer isso. Eu estou lá para realmente entender o que você precisa. E fazer uma venda pensada e realmente trazer até... Muitas vezes a gente tem um arquiteto junto com a venda, então conseguir fazer com que se encaixe no projeto, né, do arquiteto, para que não perca também aquele projeto. Falando agora, né, do Oscar Niemeyer, né? Faz assim, você precisa ter uma coisa que seja condizente, não vai colocar por colocar. E tudo isso, né, nas escolhas do material é 100% ligado ao que você precisa e ao que você... a como vai ficar o projeto no final das contas e como vai ser ligado realmente ao seu bem-estar, né? Não adianta você morar numa região fria e colocar um piso frio, que você sempre vai estar com o pé gelado. Então você precisa colocar um laminado porque vai ser algo mais quente, ou uma madeira. Não adianta você colocar uma madeira ou um laminado numa região quente, que você vai estar sempre com uma casa mais quente. Se não é o que você quer, você precisa ter um piso frio. Então, algumas coisas que você vai fazendo junto com o cliente para que ele faça a melhor escolha dele. Que ele seja feliz nas escolhas, né? Porque afinal de contas a gente está tratando de espaços, seja cozinha, seja uma catedral, seja casa, é um espaço de convivência, né? E é fundamental que a gente tenha um bem-estar ali dentro desses espaços, né? Seja trabalhando, seja orando, seja vivendo, né? Eu queria lançar para vocês aqui a pergunta de como foi, porque é um assunto recorrente aqui do nosso podcast, como foi para vocês e os desafios enfrentados na pandemia? Bom, no meu ramo, realmente, o meu cliente principal é bares e restaurantes. Acho que foi o principal ramo que realmente teve que fechar as portas. Muitos clientes tiveram que se adequar ao delivery. As cozinhas não estavam prontas para o delivery, mas ao mesmo tempo também ninguém queria investir, porque ninguém sabia até onde iria aquilo. Então, realmente foi uma época conturbada. No nosso caso, infelizmente, houve muitos clientes que não aguentaram e houve muito material ainda na praça, né, que ficou. Então, no meu ramo, acabou se ampliando um pouco mais o prazo de pandemia. Hoje parece que já está sendo superado. Ok, mas realmente na pandemia foi... Essas cozinhas que, quando houve a explosão do delivery, como houve em outros segmentos, né, não houve uma imediata adequação das cozinhas. Vocês não conseguiram... Não, porque o pessoal, inclusive, nem quando fechou, realmente, a gente não sabia o que iria acontecer. Ninguém sabia, pô, 6 meses. Você não vai fazer uma reforma de uma cozinha... Sem saber. Vai fazer um investimento com a casa fechada, certo? Você não tem. Então, o pessoal acabou fazendo coisas pontuais, ok? Fizemos algumas adaptações de fluxo interno da cozinha para alguns clientes, melhora um pouco um ponto de entrega para motoboy e tal, mas realmente foi uma época um pouco triste no nosso mercado. Ricardo? Mas hoje estamos aí. Eu nunca trabalhei tanto. Nunca trabalhou tanto. A gente tem o outro lado da... O residencial já foi o contrário. Porque aí nós estávamos numa tendência do minimalismo. Então, apartamentos de 15 metros quadrados, você imagina? Uma coisa horrível, né? Que é uma cozinha, era um apartamento, né? E as pessoas nessa tendência, porque passavam a maior parte do dia fora. De repente, as pessoas se viram presas dentro de casa, né? E trabalhando dentro de casa. E tendo uma necessidade enorme de se sentir bem dentro da sua casa. Que aí foi o inverso. E aí até foi interessante porque a gente começou a perceber mais forte ainda que era importante abrir o leque do projeto. Então começou design interiores junto, trabalhar comigo, psicologia trabalhar junto comigo, porque aí a gente ia trabalhar o perfil de cada cliente para poder montar o projeto dele de acordo com a necessidade e o perfil dele. Então assim, é ruim até falar isso, mas foi um período que as pessoas se reencontraram nas suas casas e foi quando a gente trabalhou mais, não dava vencimento, né, de tanto projeto.
porque eram adequações, aí a questão logística nossa de trabalhar. Como eu vou colocar uma equipe para trabalhar dentro de uma casa que a pessoa está lá dentro confinada? E havia restrições dos edifícios, Sim. de circulação de funcionários. Terrível. A sorte nossa é que os conselhos permitiram que nós continuássemos trabalhando, tanto o Conselho de Arquitetura como o Conselho de Engenharia. Então isso era referência para a gente continuar trabalhando. Aí chegava no síndico, olha, o conselho permite que eu trabalhe, é uma emergência, né? Eu preciso cuidar da saúde emocional dessa pessoa através da casa dela. Eu nessa época eu tive essa questão de aumento de procura de churrasqueiros residenciais. Sim. Que foi o que me deu equilíbrio ali. Você tem que procurar se adaptar. Então, assim, restauro não ia aparecer. Nesse período eu não ia trabalhar com restauro. Quem ia mexer em fachada, né? Restaurar algo numa crise mundial que nós estávamos vivendo, né? Mas as pessoas vieram para o seu interior, né? E aí abriu um outro campo de mercado que até então, sinceramente, eu não trabalhava tanto. Essa preocupação exclusiva com o interno não existia tanto. Aí teve uma adaptação da equipe, coisa que tem que perceber muito rápido, né? E começar a ofertar esse produto. E aí, boca a boca, vai indo e de repente a gente começou a trabalhar de um jeito que tinha que trazer gente para trabalhar e comprar computador para poder estar repassando, para rodar os programas, né, que a gente trabalha, e nunca trabalhamos tanto. Eu percebi o seguinte, uma mudança na concepção dos valores, principalmente nós aqui, né, os mais próximos, onde você tinha uma ostentação muito grande, a pessoa fazia questão, por exemplo, de ter um carro zero para aparecer nas festas, nas baladas, né, mas a casa caindo aos pedaços. E aí a pessoa se viu enclausurada, falou assim, não, eu quero o melhor para dentro de casa. Então deu uma virada de chave na mentalidade de uma forma geral para valorizar o espaço interno, né? É exatamente o que nós estamos falando. Não, imagino que não foi diferente. Eu abri a loja faz 2 anos, então eu não peguei a parte da pandemia, mas eu peguei um pós-pandemia, né? Então eu vejo que existe uma diferença muito grande hoje em dia nas fábricas, que elas não fazem mais um processo de porcelanato, por exemplo, liso, acetinado. Então elas investiram em outros tipos de acabamento para que fique mais perto ao natural, não à pedra. Então a gente tem um acabamento hoje em dia de porcelanato velvet, que é parecido com veludo. A gente tem hoje em dia um porcelanato natural. Você vai ter tipos de externos diferentes, que é o 1, o 2 e o 3, que aí realmente para cargas mais pesadas. Mas eles investiram muito mais para que realmente parecesse muito mais conforto, né? Para a pessoa conseguir andar descalça e ficar confortável. Mesmo você não tendo vivenciado, você vê o desenrolar, os efeitos pós esse evento. É um efeito bom, né? A gente precisa disso, né? Sim, valorizou muito o espaço interno, porque a gente vive nesses espaços e realmente, talvez antes o valor era outro, né? Mudou a concepção, mudou o valor que se dá para a área interna. No meu segmento eu vejo assim a valorização das varandas, dos espaços de convivência da família, mesas maiores nas varandas. A pessoa tem uma varanda minúscula, mas ela quer ter um espaço ali de contemplação da natureza, seja ela qual for. Se o cara tiver um espacinho para ele ver a praia, ele quer valorizar, quer uma cadeira, uma mesa para tomar um chá, um café, né? Até nós estávamos falando no bate-papo pré aqui, né, questão de roupa, né, vestuário, né? Antigamente você ficava em casa com um moletom mais velho e camisa de político lá de trás, né? Aí de repente você começou a comprar um pijama melhor, comprou uma roupa melhor para ficar em casa, porque, né? De repente você podia fazer uma ligação de vídeo com alguém, você não ia fazer com a camisa do candidato a governador de 20 anos, 30 anos, 40 anos atrás, né? Verdade, então você queria ficar mais arrumadinho. Então isso é um reflexo, né? Da postura do cidadão com ele mesmo, e isso também, isso está refletindo o que ele faz na casa dele. Puxa, ele vai perceber que o sofá dele está rasgado, e de repente está rasgado há anos. Ele não percebeu aquilo, que afundou, né? Que a cinta do sofá afundou, né? Então, poxa, já que eu estou aqui, né? Estou vivendo, estou sofrendo com isso aqui, eu vou ter que mexer, não vou mais comprar carro. Para que ter carro se eu não posso ir para a rua, né? Não posso ir para lugar nenhum, então eu vou arrumar minha casa, né? E abre os olhos para isso. E as pessoas pensam em se adequar de uma forma melhor naquele ambiente que ele está vivendo. Ele vai vendo que 15 metros uma casa, um apartamento, é um horror, é uma clausura.
né? Que você precisa de espaço para viver. Sim, sem dúvida. O bem-estar. E falávamos em dois. Eu vou pegar o gancho de 2 outros episódios do podcast. Um que falávamos de como mudou a questão das empresas. Por exemplo, a parte de logística. Teve escritório que deixou de existir, passou a ser home office, 100%. Sim. E aí você tem realmente que ter o espaço adequado, né? Para o home office, você vai entrar numa reunião por vídeo, você tem que estar bem vestido, você tem que ter a ambientação ali adequada. E falamos de outro episódio também de como psicologicamente isso mudou, né? Isso afetou as pessoas, né? Hoje, há entrevistas de emprego que a pessoa pergunta justamente, olha, qual é o sistema de trabalho? Porque ela quer saber se ela vai ter a liberdade do home office. Então, antes era um jeito e aí tudo isso mudou, né? Mudou completamente. Eu, na época, por exemplo, tive muitos clientes que é justamente juntando essa questão. A pessoa veio morar aqui no Guarujá, que era home office. O cara estava lá em São Paulo, vivia, tinha sua vida lá. Mas home office, ele tem a casa aqui no Guarujá, ele veio para o Guarujá. E aí ele descobriu que eu posso vir para o Guarujá, na hora do meu almoço eu desligo o computador, vou na praia, volto, faço de novo o meu serviço, Exatamente. 1 ou 2 vezes vou até São Paulo. Aí ele começou a dar valor para a churrasqueira dele, que é onde eu entrava nesse caso, e começou a cuidar melhor para a nossa região também, das obras aqui. Isso sim trouxe, eu acho que um movimento na nossa região, pós-pandemia principalmente, um pouco diferente, sim. Eu sou representante de indústrias moveleiras, trabalho com um portfólio de produtos mobiliários, né? Sofá, cadeira, poltrona, quadros, enfim. No início da pandemia teve uma parada geral. Depois teve uma explosão gigantesca, porque a pessoa pensou, poxa, eu vou ficar travado aqui, então vou ficar assistindo TV, streaming, o sofá vai afundar, não, vou trocar o sofá. Não, tá todo mundo em casa, não, eu preciso de mais cadeiras para a sala de jantar, e assim foi. E aí teve um boom gigantesco, assim, houve uma virada de chave, faltou matéria-prima, faltou embalagem, faltou até prego, imaginem vocês. Como esse evento, né, que foi um evento muito traumático, ele mudou os costumes, o valor que a gente dá para os espaços e tudo mais. Mudou o conceito, né? Você vê, nós falamos do home office, né? Hoje eu tenho 11 colaboradores, ninguém fica no escritório. O escritório fica fechado, eu só levo o cliente para assinar contrato lá. Então, todo mundo em casa. Infelizmente, algumas empresas estão fazendo o sistema inverso, né? Estão voltando ao presencial e estão percebendo que isso diminui a produtividade, né? A produtividade no home office ela é enorme. Lógico, você tem que se policiar, senão você vai estar trabalhando 1h da manhã. Você tem que entregar por demanda, né? Não virar um escravo do computador, né? Mas até isso é um ponto positivo que teve. Lógico, nós tivemos perdas enormes, né? Mas isso mudou o conceito de vida da gente. A gente tem que aproveitar esse lado bom, né? E continuar isso, né? Continuar vivendo isso, porque aí você consegue dar caminhada na praia na hora do teu intervalo de almoço, isso melhora a sua cabeça, você consegue relaxar, a tua pressão arterial diminui, né? E você vive melhor. Né? Tem que tirar esse proveito. Interessante. E o serviço rende mais. O serviço rende a cabeça. É o bem-estar, essa consciência. Lucas, interessante o que mais nós temos hoje de novidade no mercado do material da construção que traz essa questão aí da qualidade de vida. Você falou dos porcelanatos, né? Dos tipos de acabamento que eles têm. Percentualmente, você saberia nos informar o que hoje, o que era de 2 anos para cá e atualmente, como é que está essa questão dos produtos voltados ao bem-estar? Caramba, eu não sei te informar Não. Assim, eu sei que teve uma gama muito grande de aumento, né? A gente acabou eles estão investindo muito mais, as empresas, as fábricas, para esse tipo de acabamento. Então, ano passado a gente teve só 3 lançamentos nessa parte, esse ano já foram mais de 25. Olha só. Né, na Expo Revestir. Então, realmente aumentou muito. Eu sei que já está vindo também outros novos lançamentos, que durante o ano eles vão acabando lançando algumas coisas novas. Então, tem bastante coisa que está vindo, assim, inclusive para a loja.
Então é bem legal assim ver essa diferença. E não existe uma diferença de valor, é uma diferença realmente na peça e de como você quer se sentir quando você colocar o pé. Esse é o discurso de todas as fábricas. Essa é a coisa de você ter a opção de uma textura nova, de uma tendência numa cor. Exatamente. Você diversificar ali para atender a demanda, né? Gente, a gente está chegando no nosso limite aí do horário. Queria pedir a vocês, primeiro agradecer, né? E pedir para vocês fazerem as considerações finais aí, deixar o telefone de contato, se tiver alguma promoção em vigor aí, você aproveitar nossa audiência aí para mandar o recado. Por favor, Marcelo. Vamos lá. Da Gose, o contato seria o telefone 3234-6590 aqui em Santos, ou pelo site dagose.com.br. Tá na tela aí para todo mundo procurar. Loja virtual está servindo meio como um catálogo de algumas peças que a gente faz, tá? Mas a gente fabrica sob encomenda, a grande maioria. Então, ficamos à disposição de pessoal que vai abrir restaurantes, que vai abrir bares, ou os que já estão no mercado sobre manutenções. Estamos lá. Aí lá, vamos trocar uma ideia. Não é nem questão de vender, é isso que a gente está falando aqui. Vamos trocar uma ideia, sem compromisso, ver a melhor opção, sem problema nenhum. Dentro de um material adequado, a gente está disponível para toda a sociedade. Aí, residências, temos as churrasqueiras aí para tanto exaustores como churrasqueiras a gás. Churrasqueiras a gás com aquecimento inferior, com aquecimento superior, tá? Que não faz fumaça realmente. Essa eu consigo colocar em qualquer apartamento, é só ter o ponto de gás lá. O cidadão pode fazer o churrasco na varanda sem incomodar o vizinho de cima. Quer fazer no quarto dele, a gente dá um jeito. Se incomodar o vizinho de cima, convida ele para o churrasco que tá tudo certo. Tá tudo certo, é melhor uma boa política. Mas é isso, estamos aí aos anos, tem uma expertise acumulada para ajudar os clientes. 50 anos não é pouco não, hein? Estamos indo para 56 agora. Parabéns. Ricardo, por favor, como é que a gente faz para... Eu não tenho uma basílica não, uma catedral de Brasília, mas se eu precisar de uma adequação no meu imóvel, como é que eu faço para entrar em contato? Tá aí na tela. Aqui na tela, né? A nossa página, nossa rede social. Bacana esse @arquitetando _ mundo melhor. Isso veio a partir da pandemia. Que legal. Então, procurar, como eu falei, virou um conceito, né? Arquitetando é um conceito de arquitetura. Então, nós temos colaboradores em todas as áreas da arquitetura, né? A minha especialização é restauro, mas nós temos aí uma gama enorme de parceiros que resolvem boa parte dos projetos da demanda da arquitetura, né? E por ser um conceito, nós estamos partindo para o lado educacional também, de capacitação pessoal, então em várias linhas também. Então tem hoje um projeto que trabalha com história e memória, né? Então principalmente para as pessoas acima de 60, que vão resgatar através da história delas a memória que ela está perdendo pelo tempo, né? Eu sei que eu vivo isso, né? A minha memória é cada vez mais curta, né? Pela idade. Eu estou bem envelhecido aí em Barris de Carvalho, mas aí buscando a minha história como eu sendo protagonista para o resgate da minha memória. Então esse é um curso que nós estamos oferecendo. Tem um curso breve de patrimônio e identidade com a cidade e tem um curso de especialização para capacitação profissional em restauro. Então, esse é um curso se a pessoa quiser... Entre em contato conosco. Perfeito. Né? E principalmente pelo site, principalmente. E quem estiver participando, quem tiver essa informação aqui pelo podcast, ainda a gente consegue garantir um bom desconto aí já para essa turma que vem participando. Então, né? Anota aí, se você está assistindo, aproveita a Precisa ser arquiteto para... Não. Qualquer pessoa. Qualquer curso nosso é aberto, independente de formação, de ter formação profissional ou não. Ele é aberto para todas as pessoas. Bacana. E agradecer a possibilidade, aqui a oportunidade, estarmos aqui com os colegas Nós também. É que nos sentimos honrados aí da presença de todos vocês. Lucas, por favor. Bom, a da construção está em Santos, né? Na Rua Oswaldo Cruz 300. A gente pode falar com a gente pelo WhatsApp, sou sempre eu, o pessoal de vendas também que está sempre lá.
né, pelo WhatsApp, o 13998000080. Cara, bom esse número, hein? Jesus amado, olha lá, 13998000080. Exatamente. Rapaz, E sempre, a gente sempre publica algumas promoções no Instagram, no ABC da Construção Santos. bacana. Ontem mesmo eu soltei, porque a gente entrou em promoção esse mês com o aniversário da ABC. Então tem bastante coisa em promoção e quem vier aqui a gente consegue dar mais um desconto. Olha lá, que legal. Então anota aí, corre, se você está precisando de materiais de construção, porcelanato, como falamos aqui no programa, corre para você garantir o seu desconto. Gente, muitíssimo obrigado, foi um papo bem legal, bem bacana, enriquecedor. E você que está nos assistindo, siga o Podcast Muretas nas nossas redes sociais. Tem muita coisa interessante lá. Ativa o sininho para você receber as notificações. Siga, compartilhe e aproveite sempre que a gente tem muita informação bacana aqui com profissionais e empreendedores da nossa região. Um grande abraço e até o próximo.